aqui para mais um episódio do nosso podcast RH que Transforma, em que a gente conhece histórias e pessoas que já estão transformando o mundo por meio das organizações e das pessoas que compõem essas organizações. Eu estou aqui com o Vitor, e antes de contar quem o Vitor é, qual é o cargo que ele ocupa, eu quero ouvir dele mesmo quem é o Vitor para apresentar para vocês. Então, Vitor, obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer te ouvir. E eu vou estar aqui podendo aprender com você um pouquinho. Olá a todos. Cindy, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, falar de um tema muito gostoso, que é RH, que é o que eu aprendi. No que eu contar um pouquinho da minha história, vocês vão entender que eu aprendi, estou aprendendo muito e cada vez mais gosto desse tema e que é correlacionado e conectado com uma coisa fantástica, que é gente, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de participar desse podcast. Vamos lá, eu me chamo Victor Garcia, sou engenheiro mecânico, tenho 50 anos, 3 filhos, 2 biológicos do primeiro casamento, um enteado do segundo casamento, uma filhinha de 4 patas, uma cachorrinha, uma bulldog francesa, né? E eu acho que no que eu acabei de falar isso, deve estar muita gente se perguntando aqui, o que um engenheiro mecânico está fazendo no RH? Eu também me fiz essa pergunta há pouco tempo, né? Então, vou dar um spoiler do fim da minha história para antecipar isso daí. Então, eu há pouco mais de 5 anos atrás, eu iniciei uma transição de carreira bastante radical, né? Eu me formei em engenharia mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina. Nunca fui um engenheiro 100% engenheiro. Trabalhei muito mais em áreas de gestão, excelência operacional, em produção, trabalhei em indústria e tudo mais, mas sempre tendo contato com RH, né? Meu primeiro contato mais forte com a área de RH foi na então Brahma, antes da Ambev, quando eu deixei de ser supervisor de produção, de linha de produção de engarrafamento, e fui ser analista de gente e gestão. O termo já existia lá em 98, né? E foi quando eu comecei a ter contato com algumas ferramentas e elementos do RH. E gostei e me adaptei, né? Depois minha carreira seguiu, fui mais para a área de gestão e excelência operacional e tudo mais, e aí já acelerando, né? Apertando o botãozinho de acelerar a história para chegar no ponto que eu acho mais interessante para esse podcast em 2017 eu estava na posição de gerente de manutenção, olha só, né? Tava no Burger King como gerente de manutenção, entrei no Burger King como gestão e fiz uma carreira que eu tenho muito orgulho, bastante legal no Burger King, mas fui me distanciando do RH, né? Se o RH estava aqui, gestão estava aqui, o meu passo de ir para manutenção veio para cá, foi mais longe. E foi quando eu já com 40 e poucos anos, 44 anos, fui fazer um olhar interno, né? Me deu um estalo, eu falei, opa, eu tenho que olhar para mim e decidir o que eu quero de próximos passos, né? Na verdade, não foi tão natural assim, né? Eu pensando, comecei a olhar um pouquinho mais para frente, tentar ajustar minha carreira para o futuro, e aí eu estava vendo, manutenção, para onde que eu vou, o que eu quero, o que eu gosto, e eu comecei a ter alguns desconfortos internos e fui me aprofundar em mim mesmo, né? E me fiz alguns questionamentos, algumas perguntas, óbvio, isso a gente não consegue, quer dizer, tem gente que consegue fazer sozinho, eu não, eu precisei contar com a ajuda de terapia e me fez muito bem, então eu comecei a me questionar e a me descobrir, e foi quando eu descobri que dessa experiência lá atrás, eu falei, puta, eu gostei daquilo, né? E foi quando eu decidi que eu iria fazer uma transição de carreira, né? Que eu ia querer migrar e a minha nova movimentação, minha nova posição seria no RH, né?
Bom, acabei saindo do Burger King e aí eu contei com um pouco de sorte que, por conta até do networking que eu construí ao longo da carreira, eu consegui, e uma preocupação grande minha era como é que eu conto, como é que eu me vendo, né? Como é que eu conto essa minha história de como é que eu escrevo um currículo, me apresento, me candidatando a uma posição de RH, sendo que o meu histórico dos últimos 6 anos não tem nada de RH, a minha formação não ajuda, né? Eu fiz um MBA em gestão empresarial, óbvio, tem pilar de pessoas num MBA desse e tal, eu estudei, tinha alguns cursos menores que falavam disso, mas não tinha um currículo robusto que me permitisse já ir para uma posição de liderança no RH. Aí eu acho que é onde entra o networking e um pouco de sorte. Eu consegui fazer essa movimentação para Alphaville Urbanismo, consegui uma posição de head, de gente e gestão, que foi muito, muito bom para mim. O desafio que eu peguei tinha um fit muito grande com o que eu já sabia e com o que eu estava ávido por aprender, né? Então, aí também, óbvio, né, ao fazer a transição de carreira, isso me fez também me debruçar e voltar a estudar. Não, e aí fiz uma escolha, não estudar, não optei por fazer uma pós-graduação, um curso de extensão, algo mais longo. Eu optei por estudar, voltar a aprender já mais conectado com o mundo moderno, né? Participando de palestras, ouvindo podcasts, vendo apresentações, fazendo benchmark, lendo livros, né? Me filiei à BRH, que me abriu um leque de vários workshops que me enriqueceram e me enriquecem desde então. Então, venho investindo agora, né, passados quase 5 anos, eu tenho até já ganhei corpo na área de RH, né? Então eu já não tenho nem tanta agenda para investir tanto em treinamento, mas ainda é algo que me estimula muito, o aprender me estimula muito, né? Pô, é muito legal eu tá podendo contar essa história aqui, né? Que é como se eu estivesse falando no espelho. É muito legal me ver no espelho nesse momento e ver que no momento de carreira, no momento de vida, na idade que eu estou, ser um prazer aprender e eu ser capaz de conseguir aprender muito ainda é um privilégio. Isso é muito bom. Espero que isso seja inspirador para as pessoas também. Demais, eu já estou inspirada aqui. Adorei, Vitor. Eu quero puxar algumas coisas que você trouxe, mas principalmente dentro do que você faz hoje. O que você vê assim? Qual que é o melhor potencial que você entrega para aquilo que você faz hoje? Então, qual que é o principal aprendizado assim, né? Você falou que você foi estudar, foi aprender. Então, na organização que você está hoje, assim, né? Dentro dessa estrutura, o que você acha que é o melhor que você estudou e que hoje você consegue implantar? Assim, se a gente fosse mapear, quais são os pontos fortes assim do RH hoje que você contribuiu por conta de tudo isso que você vem aprendendo? Legal, Cindy, vamos lá. Vou fazer uma conexão com o desafio da Dominus, né? Quando eu fiz a transição de carreira, como eu contei, meu movimento ao sair do Burger King, eu fui para a Alphaville Urbanismo, onde eu comecei a trabalhar com RH, e poucos meses depois veio um desafio bastante grande que é a Dominus, né? Uma empresa de varejo intensiva em gente. Isso que me pegou, isso que eu gosto, né? Naquele trabalho de autoconhecimento lá de 17, que eu comecei em 17, 18, eu descobri que eu gosto de gente, eu gosto de interagir, eu gosto de ouvir, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar. Então, a Dominus foi um presente para mim, que é uma empresa, um desafio profissional estimulante, onde eu tenho a possibilidade de transformar e ajudar as pessoas a fazer mais ou menos o que
o que eu consegui fazer comigo mesmo, e óbvio, eu contei com a ajuda de família, de terapia, de amigos e até da empresa que me permitiu fazer um movimento desse, né? Proporcionar isso para as pessoas, que as pessoas consigam se apropriar das suas carreiras, das suas vidas, fazer as suas escolhas e crescerem junto. Então, a Dominus é um projeto que me estimulou muito, porque é um projeto de crescimento onde a empresa crescendo ia proporcionar o crescimento de um volume muito grande de pessoas, né? E o exemplo prático disso é quando eu entrei no projeto, a companhia tinha pouco mais de 350 pessoas. Hoje a gente tem mais de 1.350. Então, e olha que tivemos 2 anos de pandemia aí no meio, né? O projeto eu comecei lá em 2018. Vou fazer 4 anos de companhia agora nos próximos meses. Então, em 4 anos, com 2 anos de pandemia, crescer nessa velocidade, isso é para poucos. Então, e esse crescimento, querendo ou não, proporciona sim, né? E esse é um dos mindsets ou dos projetos que a gente tem, a gente costuma privilegiar e procura privilegiar sempre o crescimento interno, né? Porque quando você tem que crescer muito, é natural que você vá buscar no mercado, né? Mas a gente gosta e precisa ir buscar no mercado, mas a gente está montando o crescimento da Dominus ou estruturando o crescimento da Dominus para que seja, a gente vai buscar no mercado na base da pirâmide para proporcionar o crescimento dela de dentro, né, de dentro para fora, né? Ou seja, gente sendo promovida, ou seja, se eu por um acaso tenho uma posição de gerente nova, em algumas localidades eu ainda preciso ir buscar no mercado, isso no começo era muito maior, hoje em dia a gente promove um gerente assistente, promove um instrutor a gerente assistente, eu contrato um operador. Cara, isso é muito legal, você, de uma vaga de uma posição de gerente, você faz 3 promoções e contrata um operador, né? É isso que me faz brilhar os olhos num projeto como o que eu estou, né? Que não é um processo de RH convencional, né? Eu não olho para os processos como vamos ter um processo de recrutamento e seleção bem feito. Isso é o óbvio, isso a gente tem que ter. Mas o processo de recrutamento e seleção é muito maior que isso impacta a vida das pessoas. Se a gente tiver um olhar para o negócio e eu não ver a vaga como um objetivo a ser fechado o mais rápido possível, se o objetivo é ser fechado o mais rápido possível, eu vou para o mercado rápido, que é mais fácil, e boto, né? Ter esse processo, eu vou precisar ter um mapeamento de desempenho, de performance de todo o meu time para saber quem é o gerente, assistente que está pronto para ser promovido, quem é o instrutor que está pronto para ser promovido. Tem que ter esses programas de desenvolvimento para ter formado isso, ou seja, hoje eu consigo dar esse exemplo que a gente hoje já está um pouco mais maduro na Dominus e consegue fazer esse crescimento, porque não só a gente tem um processo de recrutamento e seleção bem estruturado, que funciona muito bem, mas a gente tem outros elementos de gestão de pessoas de RH que a gente botou para que o nosso processo de recrutamento e seleção não fosse só recrutamento e seleção, fosse um processo de crescimento e desenvolvimento de gente, de pessoas. Muito legal, muito legal. Eu até fiquei com uma curiosidade aqui, né? Acho que você provavelmente sabe, o Alicerce trabalha com recuperação da base educacional, né? E a gente faz isso com algumas organizações, e aí eu fiquei... quando a gente trabalha com isso, a gente sempre fica com essa dúvida, né? Como que é para você, né, dentro de uma população brasileira aí que 68% está no nível 1 do PISA, né, que é a nossa prova global de medição de aprendizagem, ou seja, 68% da população não tem o conhecimento básico de 4 contas matemáticas e interpretação de texto, né? Então, como isso impacta na sua vida, principalmente com essa estratégia de desenvolvimento de dentro, né? Então, assim, certamente você encontra esses desafios educacionais aí, e como que é isso para você, né? Como que é lidar com essas barreiras aí da base educacional que provavelmente você deve dialogar diariamente, e como que é isso, né? Então, aqui, uma curiosidade que conecta um pouco com o que a gente faz também. Legal, legal.
Você tem toda a razão, né? Isso no nosso negócio é o nosso dia a dia, a base. A gente é tipicamente um negócio, uma companhia onde é uma porta de entrada para primeiro emprego, onde a gente, pela característica do nosso negócio, a gente já tem uma estrutura montada para preparar o profissional que vem cru do ponto de vista de experiência prévia, né? E também até de preparação educacional. Então, a gente consegue ter menos barreiras de entrada e a gente já, óbvio, estamos longe da excelência, mas querendo ou não, a gente já conseguiu formar uma trilha de carreira e ter programas de desenvolvimento onde a gente estimula e apoia as pessoas a se desenvolverem, né? Então, tem uma parte que a gente, como companhia, consegue fornecer para o nosso time, que são os treinamentos não só de técnicos operacionais, né? No que eu falo da Domus, aí vou usar a Domus como exemplo, menos como propaganda, mas mais como exemplo real do case, né? A gente, um funcionário que entra em uma das nossas lojas, um operador, ele não precisa ter trabalhado numa padaria, numa outra pizzaria, ou não precisa ter nenhuma formação especial, né? Precisa ter vontade de trabalhar, ter uma energia boa, gostar de gente, né? E obviamente, gostar do produto, né? Porque a rotina na nossa loja tem, além de você atender cliente no caixa, então, mas eu não sei mexer no computador, não tem problema, o nosso PDV ali, ele é bastante intuitivo e a gente já desenvolveu treinamentos, um treinamento online, a gente tem os nossos treinadores, então você vai passar por um treinamento para operar o caixa, né? Eu também passei por esse treinamento, não é tão difícil, mas também sem o treinamento eu sozinho não conseguiria, mesmo eu tendo afinidade com tecnologia, com computador e tudo mais. A primeira vez que eu parei na frente do PDV, sem um treinamento mínimo, não consegue, mas a nossa turma consegue avançar rápido nisso. Então, a gente consegue treinar para operar um PDV, que é um computador, né, com um programa específico que funciona na Domus. A gente também treina para atividades mais básicas, né? A nossa pizza, nossa massa é fresca e ela é aberta à mão na hora. Então, não é uma massa pronta. Então, tem um trabalho manual mesmo de abrir a massa e isso é treinamento, tem uma técnica para fazer isso, né? O fazer a pizza é artesanal, é manual, né? A pizza, então, no que o consumidor, né, no que o nosso colaborador, que já foi treinado para atender no PDV, ele consegue botar um pedido de uma calabresa, vai para a tela de produção, tem um outro colaborador que abre manualmente a massa, coloca o molho, o queijo e as calabresas porcionadas de forma correta. Então, tem também um trabalho manual que também é treinado, né? Bom, aí só para ficar nesses dois exemplos, mas a gente treina para todas as posições da loja. E o legal é que todos os nossos colaboradores são multifuncionais, eles acabam aprendendo tudo da loja, né? E querendo ou não, na nossa mente, para o aprendizado, eu acho legal esse mix de você aprender computador, aprender o manual, isso destrava e faz você ter um leque maior, né? A gente também aprendeu muito nesses 4 anos, a gente desenvolveu e tem se utilizado e tem funcionado bastante, a gente tem uma adesão bastante alta, acima dos 85%, de treinamentos híbridos, que a gente chama, né? Que é usando plataforma com cursos online, cursos curtos, que a gente usa muito mais para nivelar o conhecimento e ganhar tempo e produtividade para não ter treinamentos de sala de aula muito longos. E aí os treinamentos nossos de operação são mais práticos, porque o nosso colaborador consegue fazer num computador, num tablet ou até mesmo no celular esse curso online, então ele já chega na loja já sabendo o que é um forno, né? O forno como é que funciona, já sabe que a nossa massa é fresca, aberta à mão, já viu um videozinho de alguém abrindo, óbvio, só ver o vídeo não resolve, né? Mas ele já sabe o básico, né? Já chega mais nivelado e mais preparado para absorver com mais qualidade o treinamento prático que a gente consegue oferecer. Estou falando mais dos práticos, a gente também, à medida que o nosso time vai amadurecendo, a gente também fala de soft skills, de liderança,
né, de como você também atender com excelência o cliente. A gente chama de atendimento uau na Domino's, né? Como fazer um atendimento uau para o nosso consumidor. E não tem como você falar de atendimento do consumidor, isso é relação de gente com gente, né? Então, não deixa de ser um treinamento, um desenvolvimento que a gente oferece para o nosso time de como se relacionar, como atender, como ter um olhar, uma escuta, como oferecer e tudo mais. Então, eu acho que a Domino's é um exemplo legal, né? Nem melhor, nem pior, mas a gente tem a oportunidade de receber um público, né, que talvez não tenha tantas oportunidades em outros negócios mais complexos, porque eles não podem se permitir ter uma porta de acesso tão básica como a nossa, né? E para a gente é até melhor, né? Para a gente é até complicado quando a gente pega alguém com uma experiência prévia em algo muito parecido, porque é mais difícil a gente tirar vícios e treinar para o processo Domino's, olha que maluco, do que pegar alguém que veio, um jovem que, né, trabalhou numa loja de roupa, trabalhou numa lanchonete, numa padaria, né, atendendo o balcão, ou trabalhou num call center, ou trabalhou até numa indústria. Vir para Domino's vai se adaptar. Um que trabalhou numa outra pizzaria, que já tinha experiência de abrir massa e tal, esse a gente tem mais dificuldade de prepará-lo para o processo padrão Domino's do que outros jovens. Então, é muito, muito interessante isso, e é legal ver como o nosso time, a nossa estrutura consegue preparar rápido o nosso time. Uhum. E é muito legal, Vitor, do que você traz, assim, vocês, quando você me fala, né, que vocês não têm tantas barreiras de entrada. Acho que a gente trabalha muito com inclusão aqui também, né, nos nossos programas, e tem muito a ver com isso, né, do Alicerce ser um lugar que não tem barreira de entrada para que a gente consiga recuperar o necessário para introduzir essa pessoa no mercado, assim, porque, né, a Domino's com certeza enfrenta algumas dificuldades com pessoas que não sabem ainda contar, né? Não sabem fazer as 4 contas matemáticas. Isso influencia na produção, isso influencia no porcionamento da massa, isso influencia nos pedidos, isso influencia em tudo. Então, o quão importante é as organizações se comprometerem com essa qualificação, né? Não só para qualificar a sua própria mão de obra, mas porque isso entra dentro de uma pauta de inclusão muito importante, né, no Brasil como um todo. E aí eu queria te ouvir, assim, se você puder me contar desafios que você tem, que você enfrenta aí dentro da área de gente, né? Eu estou mudando um pouco a palavra RH aqui, porque eu sei que você gosta dessa palavra gente. Então, quais são esses desafios? E eu sei que tem uma história aí de aprendizado também, que virou um grande case para vocês. Então, se você puder já me contar isso também, eu vou gostar de ouvir. Eu e todo mundo aqui que está ouvindo. Que legal. Vamos lá. Desafios de RH, de gente, né? Eu acho que o desafio é gente, porque no final das contas, qualquer negócio para ter sucesso, para ter êxito, pelas pessoas, pelos profissionais que estão por detrás, seja um negócio high-tech, né, de pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia, isso mas tem pessoas, pesquisadores que se dedicam a vida para avançar nisso, até mesmo como a gente, o nosso negócio, né, que não é de alta tecnologia, apesar da gente ser uma companhia que se usa bastante de tecnologia, mas o nosso negócio é muito básico. O nosso negócio é entregar uma pizza quentinha na sua casa em menos de 25 minutos. Então, o core do nosso negócio é o delivery, entregar um produto de alta qualidade aonde você está num tempo curto. Estou com fome, hein, Vitor? Estou ficando com fome nesse papo aqui, só de pensar na pizza da Domino's.
E só que para isso acontecer, precisa de gente, né? Precisa e aí não é o nosso caso, né? Como eu falei, a nossa pizza é aberta à mão, mas mesmo em indústrias altamente automatizadas, tem gente, né? Tem o fator humano é o que faz a diferença de gestão, de produtividade, de garantir qualidade. Então, na Domino's, o fator humano, gente, é muito mais impactante para o sucesso do negócio, né? Porque mesmo o nosso negócio sendo delivery, mesmo você fazendo um pedido online, onde vou pegar o caso extremo nosso de menor interação humana, né? No que você vai interagir com a Domino's. Pô, você vai no nosso site ou no nosso aplicativo, então você não falou com ser humano nenhum, pediu a sua pizza favorita e você não quer nem ir na loja, você quer receber na sua casa, você está na casa de amigos numa festa e quer pedir, você bota o endereço lá e você vai receber. O nosso entregador a gente prepara, né? E a gente trabalha com entregadores próprios para garantir uma entrega de qualidade. E óbvio, ele está entregando uma pizza que obviamente foi feita por pessoas que a gente toma o cuidado de garantir, treinar e preparar, que, cara, mesmo a gente sendo uma pizzaria de alto volume, onde a gente produz muito, a gente nos nossos valores, né? A gente tem uma frasezinha que a gente fala: uma pizza de cada vez, né? Mesmo numa loja de alto volume, onde num dia de pico, numa sexta-noite ou sábado-à-noite, que são os dias de alto volume, onde em uma hora a gente produz mais de 100 pizzas, né? Cada pizza é uma de cada vez, porque cada pizza é para uma pessoa. Então, não são 100 pizzas. É uma pizza muito bem feita 100 vezes, para 100 pessoas diferentes, né? Então, isso é o que está por detrás de uma pizza de cada vez. Apesar de a gente estar falando de uma pizza de cada vez, a mensagem tem uma conexão de humanizar, né? De lembrar cada um de nós a todo momento que a gente está fazendo isso para alguém, mesmo que não seja a gente que esteja entregando, né? Que isso nós vamos botar numa caixa, lacrar e vamos botar para o nosso entregador ir na casa, mas essa experiência é importante. Então, a gente tem um trabalho faz parte do nosso DNA, da nossa cultura, né? Tem uma outra siglinha que eu vou falar, que a gente fala muito, os pilares da Domino's são produto. Então, produto excelente, serviço, a experiência que o nosso consumidor tem é importante, imagem, então a gente quer passar a gente tem uma imagem a zelar e gente, né? Então, ó que legal, a gente fala do produto é óbvio, né? Qualquer outra grande rede vai falar do seu produto, isso é meio que obrigação todas as redes falarem, enaltecerem seu produto, falar de imagem também, de serviço, se você é uma rede que vende, é legal. Então, produto, serviço, imagem, eu tenho certeza que qualquer outra grande rede fala. Eu acho que o que nos diferencia nesse tripé, adicionar o G de gente, né? A gente não tem dúvida que para o que envolve, né, o amálgama desses três pilares aqui é gente, porque a gente precisa de gente boa e sabendo o que está fazendo para ter um produto bom, para ter uma imagem boa e para ter um serviço bom, através de gente. Então, eu acho que isso que é legal, né? E sim, de emendando no case, né? Um case que eu acho interessante, né? Sempre que é legal quando pedem para a gente contar um case, e normalmente o que vem à cabeça é um case de sucesso, mas aqui eu quero contar um case da Domino's, né? Um desafio um desafio grande que a gente teve, eu e meu time tivemos, de gente e gestão na Domino's, que não começou com sucesso, quer dizer, começou com sucesso, mas passou por um fracasso e uma frustração grande, e aí sim a gente conseguiu retomar, ter sucesso novamente, que o selo da GPTW, né? Então, e eu gosto desse case, porque já que estamos num fórum falando de gente, falar de Great Place to Work conectar com gente. A Domino's,
em 2018, a gente fez uma primeira pesquisa da GPTW, e a gente, obviamente, não atingiu a barra para ter o selo, e nem era objetivo, era uma pesquisa inicial que a gente fez para saber aonde que a gente estava, porque a gente já sabia aonde queria chegar, a gente queria estar na lista, né, ter o selo num primeiro passo, ter o selo de Great Place to Work, e num segundo passo, evoluir para estar mais bem ranqueado, não só ter o selo, mas ter um ambiente, uma companhia que proporciona prazer e orgulho de fazer parte para o nosso time em larguíssima escala, né? Porque a gente é uma companhia que hoje temos 1.400 colaboradores e vamos continuar crescendo, então, em alguns anos, até 2028, a gente deve estar próximo de 4.000 colaboradores. Então, ter esse olhar permanente é fundamental, né? Então, em 2018, a gente fez a pesquisa, ok? E aí montamos um trabalho, vamos fazer um trabalho para melhorar, evoluir. Fizemos ao longo de 19, na verdade, e no final de 19, para nossa surpresa, a gente conseguiu ter o selo. Pô, maravilha, ficamos muito felizes e tal, né? Mas o case de sucesso não é esse, porque não foi nada de extraordinário que a gente fez. Eu acho que o caminho que a gente fez para ter o selo, a gente contou muito mais com o viés positivo do crescimento que a gente estava tendo naquele ano, do que realmente um trabalho de base, né? Isso, passado o tombo, né, e conseguindo olhar para trás, a gente consegue ter esse aprendizado. Na época, eu achei que era do trabalho maravilhoso que a gente fez para conseguir o selo, né? Precisamos tomar um tombo no ano seguinte, perdeu o selo, veio a pandemia, não foi por conta da pandemia, mas eu acho que a pandemia, obviamente, nos colocou desafios adicionais, principalmente para todos os RHs, né? Trouxe desafios adicionais e mostrou que a gente tinha conseguido o selo porque surfou uma ondinha boa de negócio que a gente teve, mas no que os desafios se apresentaram com mais força, a gente não estava maduro o suficiente para sustentar esse selo. E a gente, no final de 2020, fez a pesquisa, e a gente retornou para o que estava em 2018. Foi um soco no estômago gigante. Eu lembro o dia que eu vi o resultado, foi 4 de dezembro, tá? 4 de dezembro de 2020. Foi um baque, porque a gente sabia que ia ser difícil manter, mas a gente estava muito confiante que, né, eu estava muito mais preocupado. A verdade a gente acreditava que não ia crescer tanto quanto a gente tinha se desafiado, mas no pior cenário ia ficar onde estava, e a gente recuou quase como 9 pontos. Então, foi um tombo enorme, especialmente para o time de gente de gestão, que é o guardião desse processo como um todo, né? Lembro que levei umas 2 semanas para conseguir digerir isso, né, e reagir à altura. As primeiras 2 semanas eu ainda estava, eu e o time, a gente ainda estava meio apático, né? E aqui é que eu acho que é onde começa o case de sucesso, mas eu acho legal a gente falar de case de sucesso contando a verdade, porque é difícil a gente ter sucesso do nada, o sucesso não brota do nada, né? A gente precisa ou ter um desejo muito grande ou ter um tombo grande que te faz querer reagir com força para que você consiga agarrar algo realmente importante, com a energia, com a força que você precisa fazer. E foi o nosso caso. A gente tomou um tombo muito grande e o legal foi a escolha que a gente, como time, fez, falou, agora nós vamos fazer um mega plano de ação, vamos ser muito mais robusto, mais profundo e tal. E a gente estava indo para fazer mais do mesmo, né? Botando mais energia, mais recurso. Mais do mesmo que a gente fez em 19. E em algum momento caiu a ficha para a gente de que a gente não podia repetir a estratégia de 19, a gente tinha que mudar a estratégia. Foi quando a gente optou por fazer um comitê de clima, né, o comitê de GPTW, que a gente chamou de comitê de clima, e a gente optou conscientemente por chamar
montar um time multidisciplinar e chamar as pessoas de base da companhia, não os gestores, né? A gente propositalmente evitou chamar gestores e a gente quis chamar a turma de base da companhia, e a gente organizou o comitê para, num primeiro momento, exercitar muito mais a escuta, né? Então, o exercício foi muito maior de, vamos escutar, como é que vocês estão se sentindo primeiro com a notícia da gente não ser mais uma empresa, né, que tem o selo, que querendo ou não, isso mexe com todo mundo, e como é que vocês acham que a gente faz para, né, e depois fazendo boas perguntas, como é que vocês acham que a gente faz, quais os caminhos, quais as escolhas a gente tem que fazer para retomar isso? Então, cara, isso foi uma lição e um aprendizado gigantesco, e é interessante, é lindo de ver a força que isso tem, né? No que você empodera as pessoas genuinamente, né? Empodera de verdade, né? Fazendo uma escuta ativa de verdade, depois dando autonomia para que eles escolham e executem as escolhas que fizeram, como isso ganha força, velocidade e consistência, né? E a gente conseguiu, no final de 21, recuperar o selo, que eu acho que tem muito mais valor o selo de 21 do que o de 19, porque o de 21 foi conquistado pela nossa base, né? Esse, de fato, foi conquistado. Então, o selo de 21 eu tenho um orgulho muito grande, e agora eu tenho um desafio muito grande. Esse ano a gente está repetindo, oxigenamos o comitê, mas aí sim repetindo a estratégia de ter um comitê de clima com a base, fazendo as escolhas, e já tem um trabalho que está em andamento, que a gente quer repetir o sucesso de 2021 em 2022. Nossa, Vitor, muito inspirador te ouvir, principalmente esse cuidado de olhar o sistema, né? E de perceber a borda do sistema e entender o quanto na borda do sistema existe inovação, existe aprendizado, existe, né, as maiores lições. Tem algumas metodologias que falam isso. Para mim, a minha preferida é a Teoria U, e a Teoria U fala sobre lideranças do futuro, né? E uma das habilidades que a Teoria U fala é justamente a nossa capacidade de enxergar a borda do sistema e trazer a borda do sistema, né? Ir até a borda do sistema para entender o mundo por meio dessa lente. Então, eu acho que é muito do que vocês fizeram, então é muito inspirador, assim, saber que vocês ouviram a base, né? A gente fala muito aqui em base educacional, em base, que são as pessoas, maior parte da nossa população está nesse lugar, então, assim, muito inspirador. Para a gente fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem, um recado para os profissionais que estão aí nas áreas de gente, e um pouco já, assim, numa ideia de o que vai ser do nosso futuro, né? O que esse mercado espera da gente, e aí deixar uma mensagem inspiradora, fora todo esse papo que já foi inspirador, né? Deixa uma mensagem inspiradora relacionada a isso, né? O que esse futuro está esperando e está prometendo para a gente. Vou me arriscar aqui, sim, de falar de futuro depois do que a gente vivenciou nos 2 últimos anos, né, de uma pandemia. Isso transformou o mundo e transformou a relação das pessoas com as pessoas e das pessoas com as empresas e com o seu trabalho, né? Então, vou me arriscar muito aqui em falar sobre esse tema, porque é muito novo, tem uma transformação gigantesca acontecendo no mundo, nas pessoas, nas relações interpessoais e por consequência, nas relações das pessoas com o trabalho. Mas eu acho que tem uma coisa que já existia antes, já era falada antes, se falou durante e acredito eu que é permanente, né? Que eu não gosto da palavra propósito porque é muito clichê, né? Mas da conexão do autoconhecimento que cada um de nós tem que ter, né? E das escolhas conscientes. Então, eu acho que, especialmente esses 2 últimos anos, essa pandemia
fez com que o mundo, ou que, né, que a gente ficasse mais humanizado. O tema gente, a vulnerabilidade ficou mais visível, né? Mas de uma forma positiva, construtiva, né? Porque antes a gente era muito fechadinho, o mundo era muito pré-definido, pré-moldado, né? E esses 2 anos sacudiram muita coisa e trouxe à tona muita coisa que não é que não existia, já existia, mas estava bem embaladinho, lacradinho lá, né? E a gente está tendo que lidar agora, o que é muito bom, né? Porque, na opinião pessoal minha, eu acho que é a oportunidade da gente se humanizar muito mais, né? Se humanizar primeiro no autoconhecimento, segundo nas relações interpessoais e, por que não, nas relações com as empresas, né? O que eu acredito, ou melhor, refazendo a minha fala, posto isso, né? As áreas de gestão, os RHs, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem um desafio ainda maior, né? A gente tem um desafio de conectar as expectativas, os propósitos, os perfis das pessoas com o do negócio. É onde a gente tem a capacidade de fazer esse 1 mais 1 ser 3, né? E não simplesmente ser um RH que tem a função de trazer pessoas e prover o básico. Eu acho que isso já está no século passado ou retrasado, né? Eu acho que o RH cada vez mais vem ganhando papel estratégico nos negócios à medida que ele vai se apropriando, né, da sua função essencial, que é participar ou fazer com que o negócio, conhecer o negócio e fazer com que o negócio prospere, né? E sabendo que para os negócios prosperar precisamos de pessoas, eu acho que é o nosso papel e o nosso desafio, e aí é muito mais aqui dividir que é um desafio, porque eu não tem receita de bolo, não tem bala de prata e não tem dica mágica para não é tranquilo para conectar isso. Isso é um desafio eterno, né? Mas eu acho que é uma jornada que eu, particularmente, estou tendo na minha carreira de apoiar ou estar feliz de estar numa empresa que cresce e, ao crescer, eu tenho a possibilidade de fazer mais pessoas crescerem. O desafio não é qualquer pessoa crescer, é convidar para vir para a jornada que eu estou fazendo parte, pessoas que se identificam com a jornada que nós vamos fazer, que não é nem melhor nem pior do que muitas outras que estão aí, né? Mas o nosso negócio tem desafios, tem momentos que são difíceis. Não é todo mundo que gosta ou que acha legal abrir uma pizza à mão, né? O nosso horário também, né? A gente funciona todos os dias do ano, né? A gente tem 2 dias que a Domino's não funciona, 24 à noite e 31 à noite, por questões óbvias, porque ninguém vai pedir uma pizza nesses dias. Mas todos os outros dias do ano, os Domino's estão abertos, e para as Domino's estarem abertas, tem gente lá fazendo a mágica acontecer, né? Então, eu acho que traduzindo um pouco disso que eu falei para uma realidade mais prática, o meu desafio não é dizer que é maravilhoso trabalhar na Domino's, porque vai ter gente, para quem não gosta de trabalhar à noite, para quem não tem disponibilidade de trabalhar no fim de semana e tal, é um pesadelo. Para quem gosta de abrir massa, de lidar com o público, gosta de trabalhar à noite, a Domino's é o lugar para você, né? Então, eu acho que o desafio do RH é conseguir deixar de vender para todo mundo e conseguir ser capaz de enxergar quem tem fit, né? Onde que a gente vai ter um ganha-ganha, onde que vai ser bom para você e bom para o negócio, aí que a mágica funciona, né? Isso é um desafio gigante, né? E não tem receita para isso. Então, são ferramentas e olhar que a gente vai apurando dia após dia.
Mas já é muito inspirador saber que você se importa, que pessoas, né, como você se importam com isso. Eu acho que esse olhar humanizado inspira muito. Então, Vitor, eu queria te agradecer por esse tempo, agradecer pelos grandes ensinamentos aqui. Eu estou muito inspirada e que bom que a Dominus tem você para cuidar de gente, uma pessoa que se importa tanto. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite e por ter esse tempo aqui comigo. Obrigado mais uma vez, Cindy, pela oportunidade. Poder ter um bate-papo aberto como esse é um privilégio, é uma oportunidade também de dividir um pouquinho da nossa história e também do que eu gosto de fazer, de impactar positivamente as pessoas. Espero que quem esteja ouvindo esse nosso bate-papo tire bons frutos disso e siga crescendo e multiplicando isso onde quer que esteja. Perfeito. Muito obrigada, Vitor.